Começando, então. Boa noite a todos. 30 de julho de 2020. Hoje recebemos aqui com a gente a Nord, representados pela Marília, pelo Bruce Barbosa, Marília Fontes, Bruce Barbosa, os dois fundadores, que vão falar para a gente um pouquinho da empresa e depois vamos bater um papo aqui, falar sobre renda fixa, especialidade da Marília, e sobre ações do Bruce também. Eles gentilmente nos concederam essa oportunidade de conversar com eles, de eles exporem, né, o trabalho deles e também de bater esse papo com a gente. Vocês têm aí um público de magistrados, não sabemos ainda quantos vão entrar, Marília e Bruce, mas a associação tem quase 14 mil associados, tá? E esse vídeo depois vai ser disponibilizado para eles através de link de YouTube, o link fechado, não fica aberto, mas vamos disponibilizar pelo nosso site, pelos nossos grupos de WhatsApp, canal do Telegram. Então, o potencial de gente aqui com certeza vai ser bem grande. Eu dou uma boa noite para todo mundo, todos os colegas que estão chegando, que estão entrando agora. E acho que a gente já pode começar, né? Para quem não conhece, a Marília e o Bruce, eles já estão há vários anos, aí são analistas no mercado. A Nord é relativamente recente, eu quero que eles contem isso para a gente, né? Conheci e admiro a Marília e o Bruce já desde anos atrás, quando eles estavam ainda em outra casa de análise. E depois saíram, né, fundaram a Nord. Eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa história, de como foi a ideia, de como, né, surgiu o trabalho de vocês, os relatórios que vocês fazem, o que vocês abrangem. Depois a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre renda fixa e sobre ações. Pode contar para a gente, Marília, Bruce, fiquem à vontade. Eu começo então, Bruce. Bem-vindos, obrigado. Primeiras damas. Bom, pessoal, boa noite para todos aqui. Estou vendo vários telefoninhos aqui, legal. Espero poder contribuir, enfim, da melhor maneira e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Maria, deixa eu só interromper rapidinho, só para lembrar os colegas que as perguntas vão ser feitas pelo chat, então, para que todos mantenham os microfones ligados e a gente acompanha o chat e passa as perguntas depois. Obrigado, desculpa, Marília. Imagina. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou formada em Economia pelo INSPER e comecei trabalhando no mercado financeiro em mesa de operações, né, com gestão de investimentos. Então, trabalhei no Itaú Asset, nos fundos do Itaú Asset, com câmbio e renda fixa. Depois passei para a Mauá, investimentos também, fundos independentes. Também fiquei 5 anos lá, câmbio, renda fixa, e operei um pouco juros lá fora, moedas, S&P, enfim, na Mauá fiz mais um pouco de tudo. Trabalhei na Condor também, a Condor Invest, também asset, gestão de renda fixa especificamente. E em 2016, eu recebi uma proposta para montar a área de renda fixa na Empíricos, né? Que a princípio era uma casa só de ações. Aí eu topei, achei legal. Era um pouco diferente do que eu fazia, né? Porque eu fazia gestão, não falava com os clientes, não falava com ninguém. E achei interessante a proposta, topei e gostei demais, né? Achei muito legal esse negócio de você ter contato com os clientes, de você responder as dúvidas. Achei super interessante, mas ao mesmo tempo eu vi que faltava muito conhecimento para as pessoas do que era operar renda fixa, né? Muita gente achava que operar renda fixa era simplesmente comprar um título do governo no Tesouro Direto e esperar o vencimento e, enfim, era meio que isso, renda fixa, né? Ou investir no CDB lá do seu bancão. E renda fixa, na verdade, é muito mais do que isso, né? E aí eu falei assim, nossa, tem um trabalho educacional que eu tenho que fazer aqui para ensinar as pessoas como opera a renda fixa. Então, os diferentes tipos de títulos, quando cada um dos tipos de títulos são bons, para que serve cada título, como se calcula as coisas, um pouco de macroeconomia também. Então, eu passei muito tempo criando material educacional.
né? E acho que isso foi muito legal. Fiz meu livro também, né? Renda fixa não é fixa, exatamente para explicar como é que se opera a renda fixa. E a ideia da Nord, e acho que o Bruce pode falar um pouco do lado de ações, mas do lado de renda fixa, é que as pessoas físicas podem e devem operar renda fixa, né, investir em renda fixa, da mesma forma que os melhores gestores do Brasil fazem gestão de renda fixa. Né? Você não precisa simplesmente comprar o seu título no Tesouro Direto, encarteirar e esperar até o vencimento. Você pode ter o melhor título no melhor momento, ganhar valorização e depois trocar por um outro título que vai ser o melhor título para aquele outro momento. Lembrando que essa gestão ativa não é day trade, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu, por exemplo, mantive os papéis desde 2016 até 2019, então foram 4 anos aí com a mesma carteira, enfim, com a mesma proposta. Então, gestão ativa não quer dizer day trade, mas é você se aproveitar dos momentos macroeconômicos para ter o melhor tipo de título de renda fixa para sua carteira. Então, é isso que eu tento trazer para o pequeno investidor. E aí, acho que o Bruce pode falar um pouco do lado de ações. Com certeza. Pessoal, brigadão por essa live, brigadão pelo convite. Comentar um pouco sobre a minha história, né? Eu sou engenheiro de produção mecânica da USP, eu saí da faculdade e não sabia nada de finanças, eu descobri que eu precisava aprender. Eu fui trabalhar em finanças porque eu gostei muito do que é finanças, né? Comecei a trabalhar e descobri que eu não sabia nada, então eu precisaria aprender tudo. Aí estudei muito, fiz um MBA lá fora, fiz CFA, trabalhei em vários lugares, inclusive banco de investimento, já trabalhei em fundo, conheci a Marília na Empíricos, então a Marília tocava renda fixa. Eu cheguei um pouco antes, né? Tocava uma carteira de value investing, que é uma estratégia de investimento, que é, digamos, a estratégia mais famosa, né? Que vem do maior investidor de todos os tempos, chama value investing, basicamente investimento de valor. E na Empíricos a gente viu a oportunidade de montar uma empresa para fazer melhor. Então, o que a gente fazia lá, a gente gostava bastante, a gente via um mercado gigantesco, como é que fala, desabrochando na frente dos nossos olhos, né? E decidimos aproveitar esse mercado e tentar fazer um pouco melhor. Então, a gente montou a Nord junto com o Ricardo e o Breia, principalmente. Nós 4 somos os sócios principais, com a ideia de ajudar a pessoa física a investir melhor, mas com a ideia de tipo não utilizar o marketing de forma agressiva, de não tentar ludibriar o assinante, de não tentar enganar o investidor, de fazer da forma que a gente gostaria que fizessem com a gente. E essa é meio que a história da Nord. A empresa tem só 2 anos. A gente montou a empresa basicamente em cima da confiança de alguns assinantes que a gente tinha onde a gente trabalhou antes, né? Então a gente fez como se fosse um crowdfunding para montar a empresa. Deu bastante certo, então a gente não tem nem sócio minoritário nem sócio majoritário, nós 4 somos basicamente os grandes sócios da empresa, e a gente define os rumos da empresa. Na parte de ações, eu tenho 2 relatórios hoje em dia, os 2 são baseados no que o maior investidor de todos os tempos faz. Então, a graça de seguir o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, é que ele tem 89 anos e passou a vida inteira lendo vorazmente. Então, ele, basicamente, todos os grandes pensadores, todo mundo que pensou alguma coisa de finanças que vale a pena ler, ele já leu. Então, ler o que ele fala ou entender o que ele fala como é que eu falo? É um atalho bastante eficiente para não jogar dinheiro fora no mercado, basicamente, para você aprender o que fazer com os erros dos outros. E é basicamente isso que eu faço. Eu simplesmente leio muito sobre o que ele faz, as aplicações de como ele faz lá nos Estados Unidos e aplico para o Brasil. E é mais ou menos isso. A ideia sempre é tentar focar da Nord, dos nossos relatórios e de tudo mais, sempre focar em longo prazo. Não existe investimento de curto prazo que gere valor a longo prazo, né? Então, tudo é de longo prazo, tudo é muito bem pensado, pensando em risco, retorno, quais riscos a gente quer correr, é 100% focado na pessoa física.
apesar de serem investimentos que, assim, iguais aos que os institucionais fazem. Então tem aquela aura, né, da pessoa física, acha, nossa, o cara gestor de fundo é um cara que conhece profundamente os mercados financeiros, sabe mais que eu. Na verdade não, né? Na verdade ele tem os mesmos problemas psicológicos assim investido do que o pequeno investidor. Por exemplo, você sempre acha que alguém sabe mais que você sempre acha que se a ação que você comprou está caindo, o pessoal já vendeu e você é o único que tem ela, ou então alguma ação que está subindo, todo mundo comprou, só você não comprou. O mercado é 99% psicológico, né? Então, a parte técnica do mercado é bastante fácil. Dominar o seu psicológico para investir a longo prazo bem e cuidar bem do seu dinheiro aqui é um negócio mais desafiador. E a gente inclusive recebe muito feedback de cliente falando que a proximidade dos analistas da Nord com os assinantes é bastante grande, e a gente acha isso muito legal, justamente porque investir não é só eu te falo, compre essa ação específica, é muito mais o processo de entendimento de por que aquela ação é melhor que uma outra, por exemplo, e a confiança naquela posição, a confiança que vai ser levada à prova, né, com o mercado. Esse ano a gente teve um período aí que foi bastante turbulento, né, que colocou a confiança de todo mundo em seus investimentos à prova, e é justamente nesses momentos que você deve comprar mais, né? Então, se você, por exemplo, tem uma ação, a ação cai 50%, você tem bastante confiança nos resultados da empresa, você compra mais, e é assim que você ganha dinheiro a longo prazo, né? Porque a gente não sabe o que o mercado vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai cair, mas quando ele cair, você aproveita as oportunidades, você com certeza vai ter uma rentabilidade bem interessante a longo prazo. E eu acho que é isso. Não sei se eu cobri tudo, mas... O que não tiver coberto, a gente pergunta aqui. Até já aviso os colegas que a meu pedido aí, a Marília conversou com o Bruce e gentilmente eles disseram que se tiver perguntas, a gente pode tocar um pouquinho mais de uma hora aí para a gente conseguir responder o máximo possível. Muita gente fica com receio de fazer perguntas, né? Mas, assim, qualquer pergunta vale. Tipo, não, mas o pessoal aqui não tem receio, não. Eu não quero perguntar, esse tema é um pouco, como é que fala? É espinhoso, né? Deixa eu só ver quem está com... Não, mas aqui o pessoal pergunta. Vou só ver quem está com o áudio aberto aqui. O homem e suas circunstâncias. A circunstância do homem Bolsonaro presidente foi fazer esse acordo para ter uma tranquilidade no Congresso, e aí ele passa por cima de tudo que falou. Só um segundo, pessoal. Desculpa, eu estava mudo aqui. Acho que a hora que mutaram os outros, mutaram todo mundo. A pergunta era para o Bruce. Bruce, você falou que tem 2 relatórios, né, de ações, e ambos baseados em Value Investing. Aí minha pergunta é quais são esses relatórios e qual a diferença entre eles, se o fundamento de análise é o mesmo? O fundamento de análise é igualzinho, até porque eu sou uma pessoa só, né? Então, assim, as minhas opiniões são as mesmas para os 2 relatórios. A diferença deles é a gente tem, digamos, a gente tem mais contato com o assinante via o Telegram. Então, basicamente, no relatório mais premium, os assinantes têm um Telegram, né? Como se fosse um WhatsApp. A gente usa o Telegram porque ele tem facilidades que o WhatsApp não dá. E o assinante pode me mandar uma pergunta a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, fim de semana. Obviamente, eu não respondo em qualquer hora do dia, mas qualquer pergunta que ele tiver, precisar de ajuda com qualquer coisa ou fazer alguma pergunta de mercado, ele tem esse acesso. No relatório menos premium, né, o que a gente chama de essencial, a gente tem relatórios em PDF semanais, temos monitorias, como se fosse essa live de hoje, mas uma monitoria com os assinantes, onde eles fazem perguntas em um chat e a gente responde em vídeo.
A gente faz 2 dessas por semana e a gente responde perguntas por e-mail. Então, a diferença é só a proximidade com a gente, né? O relatório mais premium tem a possibilidade de fazer perguntas diretas, assim, a qualquer hora e, assim, sem limite, basicamente. Então, ter essa proximidade maior com o assinante. E como Legal. A gente tem essa proximidade maior, a gente tem a liberdade de fazer investimentos talvez com um pouco mais de risco, um pouco mais complexos, porque se a pessoa tem dúvida, eu consigo ajudar ela de uma forma muito mais eficaz, entendeu? Então, de ter esse contato mais próximo me dá uma liberdade maior de fazer coisas mais interessantes que talvez eu não faça no relatório mais essencial, até pela dificuldade de resolver a dúvida no momento que a pessoa precisa, entendeu? Entendi, bacana. Eu comentei já tinha mandado uma mensagem para a Marília no WhatsApp, acredito até que ela tenha te passado ou não, eu não sei, mas que assim, é um agradecimento pessoal, né, porque eu aprendi muito com vocês, assim, o meu início, né, não vou dizer início exatamente, mas o meu grande upgrade foi exatamente lendo os relatórios de vocês. Com a Marília eu aprendi tudo de renda fixa ali, entendi finalmente o que é curva de juros, o que faz a marcação a mercado e como funciona isso. E as análises, né, das empresas, das ações, das recomendações também das ações, sempre foi um grande elemento aí de aprendizado, porque a gente, né, não cabe a gente só ler e seguir aqui uma recomendação, porque a gente precisa entender por que está sendo recomendado e ver se aquilo faz sentido para a gente, né? Não é porque um analista fez uma análise, até porque muita análise é subjetiva, né? Aliás, tem um quê de subjetividade ali, né? Ok, a gente vê números, mas também tem que ver aí potencial de crescimento, tem que ver setor, tem que analisar uma série de coisas que vai muito do analista. E se fossem somente números, todos os analistas analisariam a mesma coisa e teriam recomendações das mesmas ações. E não é isso. Então, realmente, assim, a leitura de relatórios e análise das recomendações e entender o racional de tudo isso é um grande aprendizado. E muitas vezes, esses dias mesmo, acho que antes de ontem, um colega me perguntou, eu tenho uma pós em finanças e ele me perguntou se valeria a pena fazer essa pós, porque ele queria aprender a investir. Eu falei, olha, se você quer aprender a investir, não é fazendo pós-graduação que você vai aprender, né? Você vai aprender trabalhando, estudando, mas assim, estudando e aprendendo ali com os erros e acertos. E eu digo, né, uma das coisas que mais me faz aprender é exatamente a leitura de relatórios de vocês e de outras casas que tem aí no mercado, porque realmente cada relatório é um aprendizado. Então, acho que isso é muito válido para todos, né? Foi uma experiência muito boa para mim, continua sendo e eu recomendo. E graças a Deus nós temos aí cada vez mais casas, né, de análises. Antes tínhamos poucas, né, e vão surgindo novas opções, e, enfim, nos dão opções de também diversificar nesses estudos e nessas análises. Então, eu agradeço o trabalho de vocês, né, e que isso fez parte do meu aprendizado. Vamos lá, saindo um pouquinho, não sei se vocês querem falar mais da empresa ou se a gente já pode começar a falar sobre outros temas. Podemos? Acho que quietinhos, sim. Então tá bom. Bom, você tocou num ponto interessante, né? Justamente a confiança no seu investimento que vai te permitir ganhar dinheiro a longo prazo em qualquer mercado, né? Porque se você compra alguma coisa aí, por exemplo, o meu cunhado comprou uma ação, a primeira ação que ele comprou na vida, né? Antes dele ser meu cunhado, antes de eu começar a namorar a minha esposa, ele comprou uma ação e a ação caiu, né? Depois que ele comprou. E aí ele ficou desesperado. Falou, nossa, eu comprei a ação despencou, e agora? Eu não sei o que eu tô fazendo, não sei o que lá. Aí a ação voltou a subir logo que ela bateu no preço que ele tinha comprado, ele vendeu. E isso acontece com bastante gente, né? Assim, se você não sabe o que você faz, quando o negócio cai, você fica desesperado, né? Afinal, é o seu dinheiro que está ali, é o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Então, só confiando nos seus investimentos, você consegue comprar mais quando cai, que é o que ele deveria ter feito, né? Na verdade, o que ele deveria ter feito é entendido o que ele estava fazendo antes. E eu acho que essa onda de research independentes, né, de casas de análise independentes,
é bastante interessante, porque quando eu aprendi finanças, eu tive que aprender lendo livros, né? Eu até fiz MBA também para ver se eu aprendia, mas no MBA eles não me ensinaram nada. E aí eu tive que aprender lendo livros de Value Investing, né? Livros sobre os grandes investidores mundiais. E hoje em dia isso é muito mais fácil, né? Você tem em português as casas de análise que recomendam e ensinam e comentam e de forma bastante em pequenas pílulas, né? Eu acho que o interessante do que a gente faz também, a gente tem uma newsletter diária que é uma pequena pílula sobre o que está acontecendo no mercado. E aí você toma o costume de ir lendo isso todo dia e de ler um relatório por semana. Em pouquíssimo tempo você já tá dando aula no seu gerente de banco, por exemplo. Inclusive a gente recebe esse tipo de feedback lá na Nord também. Não, é verdade, e assim, eu tenho CFP, né, e às vezes vem gerente de banco, vem me oferecer algumas coisas, eu falei, me oferece alguma coisa melhor, porque, né, a gente sabe que existe muita coisa melhor no mercado, e a gente dá nó neles. Infelizmente, assim, os gerentes de bancos, principalmente né, as camadas mais baixas ali, tirando o private, né, pessoal, muitos ali são realmente despreparados. Então, assim, nós precisamos, de fato, saber onde a gente está colocando nosso dinheiro. E a gente precisa aprender a fazer isso, porque depender só dos outros, a gente fica na mão. E uma coisa que você falou, Bruce, que complementando aquilo que eu tinha dito, né, da questão de a gente avaliar se faz sentido para a gente, uma coisa que eu acho muito bacana, da gente assumir porque, ok, eu vejo uma indicação sua, analiso, isso faz sentido ou não faz sentido para mim, né, e é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. A partir do momento que eu decido, eu quero e vou investir nela, eu assumo para mim a responsabilidade por eventual sucesso ou fracasso, né, fracasso em termos. Se a ação sobe ou não, assim, isso, ok, eu te recebi todo esse feedback seu, mas eu teve um filtro meu. Então, se a ação cair, eu não vou colocar culpa, o preço da ação cair, eu não vou colocar culpa em você, porque eu assumi esse risco para mim. Né? E quando a ação cai numa dessa, eu vou pensar não por que o Bruce errou, mas por que eu errei. Né? Ao fazer o meu filtro, por que eu errei. Então, e isso também não quer dizer que seja um erro, né? A gente pode fazer a melhor valuation que seja, a gente vê que a empresa está baratíssima, e mesmo assim a gente compra e a empresa continua ficando mais barata e a gente, assim, tem uma perda ali. Então a gente tira a responsabilidade do analista e passa para a gente. E quando a gente passa essa responsabilidade para nós, nós somos impelidos a estudar mais, né, para descobrir também por que a gente fez naquele filtro, também não viu alguns detalhes que deveríamos ter visto. Então é mais um filtro, né? Mais uma observação que nos faz aprender. E eu acho que isso também é bem bacana, pensando aí no que a gente tem feito aqui na nossa associação, na MB, que é exatamente de tentar passar a educação financeira, né? E exatamente apresentar essas empresas que estão aí no mercado também para quem não as conhece. Mas vamos lá, queria fazer uma pergunta para a Marília, começar com a Marília. Eu lembro, eu não sei se foi em 2016, 2017, a Marília tinha na carteira a NTNB 2035 e estava pagando na IPCA mais, sei lá, 5 tantos, 6. E eu lembro até, isso foi fruto da ancoragem, né, Marília? Eu lembro que a Marília dizia que a hora que chegasse em 4,75 ia começar a pensar se saía ou não do papel. Né? E isso a gente acompanhava e a taxa caindo, acho que chegou até a cair, ficou para baixo, aí veio, não lembro se foi a greve dos caminhoneiros ou se foi o Wesley Day, que subiu lá para os 5 e pouco de novo, deu nova oportunidade de entrada. E chegou lá nos 4,75 novamente, desmontamos aquela posição. De lá para cá, eu não sei em janeiro, antes da crise, a que ponto chegou 2035. Né, qual a taxa que chegou. Mas a gente está vendo aí que o movimento continuou, né, a situação fiscal do Brasil melhorou a ponto de as taxas continuarem caindo. Hoje eu entrei agora há pouquinho no Tesouro Direto só para confirmar, 2035 está com uma taxa de 3,49. Né, ou seja, daqueles 4,75 caiu mais 1,25 nesse momento, né, de crise, de turbulência ainda. Então nós notamos uma melhora muito grande, uma melhora fiscal, e ainda tem reformas, né, que serão feitas e que podem melhorar ainda mais.
fruto, né, de toda essa pandemia, a gente teve ainda uma queda de Selic muito grande, e isso, de certa forma, influencia um pouco, né, ainda que não influencie tanto nos títulos longos, mas de alguma forma isso acaba influenciando. Então, nós notamos ali de 2017, eu acho que foi 2017, mais ou menos, uma melhora muito grande dos números da nossa economia, né, e que acarretou aí a queda dos juros, uma queda significativa dos juros. Por outro lado, embora isso seja muito bom, a renda fixa está cada vez menos atrativa. Então, Marília, como é que você vê essa situação atual da renda fixa, né? Hoje nós podemos ser comparados não ao atual das grandes economias, porque eles estão, assim como nós, eles reduziram juros que já eram baixos e hoje estão com juros zero ou até negativo. Nós ainda estamos positivos, juros nominais pelo menos, mas nós nos equiparamos um pouco às economias, as grandes economias em período de normalidade. E evidentemente, a perda de atraso na renda fixa e, queira ou não queira, há uma migração aí para a renda variável, as pessoas querem assumir um pouco mais de risco. Como é que está esse panorama e como é que você vê essa situação da renda fixa hoje, né, das taxas, e se tem alguma perspectiva para depois da pandemia, se isso deve se manter, não digo a Selic, mas essas taxas de juros de equilíbrio em torno de 4%, 5%, como é que você pensa isso? Ótimo, Paulo. É o seguinte, eu acho que eu dividiria nessa parte fiscal e de juros, eu dividiria antes da pandemia e depois da pandemia. Porque, na verdade, depois da pandemia as coisas mudaram um pouco, eu achei que o cenário mudou bastante. Mas antes da pandemia, o que a gente tinha é o que você falou, era um cenário de contínua melhora de várias coisas, né? Não só do fiscal, mas de vários indicadores estruturais da economia. Então, por exemplo, em 2015, a inflação chegou a bater 10,67, né? Por uma série de excesso de gastos, descontrole inflacionário, desancoragem das expectativas de inflação, um Banco Central ruim, uma gestão macroeconômica ruim. E, a partir do impeachment, a gente teve exatamente o oposto. A gente teve um governo liberal que controlou a inflação, que ancorou as expectativas em torno da meta, que reduziu a meta de inflação para os anos seguintes, e a gente segue nessa toada, né, de reduzir meta de inflação. A gente fez o teto de gastos, reforma da Previdência, que era extremamente importante e gerou uma economia brutal. A gente fez a agenda BC+, reduzimos o parafiscal com a redução do tamanho do BNDES, diminuindo a meia entrada, enfim, foram feitas uma série de coisas em torno de uma economia mais controlada, de uma inflação controlada e que permitiram que os juros caíssem monstruosamente. Além disso, a gente teve, assim, a crise, né, de 2014, 2015 foi tão brutal, desse desarranjo macroeconômico, que a gente teve uma recessão nos anos seguintes. Então, 2016, 17, 18, a gente sempre previa crescimento e o crescimento não vinha. Os economistas sempre começavam o ano achando que o PIB ia crescer 2,5% e no final ele não crescia nada, né, no final do ano. E essa frustração em relação às expectativas, né, junto com o controle da inflação, permitiu que a Selic caísse para patamares assim, inimagináveis. Eu lembro em 2016 eu fazia palestras falando que eu achava que a Selic ia para 9. E as pessoas falavam assim, nossa, que absurdo, Selic é 9 no Brasil, Selic é abaixo de 2 dígitos. Quer dizer, imagina se eu falasse para essas mesmas pessoas, eu voltasse, né, no passado, entrasse numa cápsula e falasse assim para essas pessoas, a Selic vai para 2. Ninguém ia acreditar em mim, né? Eu mesma não ia acreditar em mim. Eu, Marília, daquela época, não ia acreditar em mim. Então, assim, eu pensando com a cabeça de hoje, né, é impressionante o que aconteceu. A gente nunca viu isso antes. E foi uma combinação de fatores. E não dá para não mencionar também a queda estrutural na taxa de juros de todo o resto do mundo.
Isso não foi um processo isolado do Brasil. Uma grande parte foi controle da inflação, foi políticas liberais, sim, mas teve também uma queda estrutural da taxa de juros em todo o resto do mundo, né, que permitiu que aqui a nossa taxa de juros fosse mais baixa também. Então, foi uma combinação de fatores que realmente é muito difícil de antecipar e que permitiu que a gente chegasse até aqui. Mas é muito importante, quando a gente fala de renda fixa e de cenário, que a gente entenda que isso é o passado, tá? Isso é o que aconteceu até aqui, na verdade, antes da pandemia, tá? Isso é o que aconteceu até antes da pandemia. Quando você investe, você não tem que olhar para o passado, você tem que olhar para o futuro, tá? Muita gente investe olhando o passado. Então, por exemplo, eu investi em fundos de IMAB, né, que investem em títulos IPCA+, por exemplo, a NTNB principal, IPCA+, 2035, e pensa assim, poxa, esses fundos renderam tanto no passado, então eu vou investir nesses fundos, porque eles deram uma rentabilidade maravilhosa e a renda fixa. Não, mas por que eles deram uma rentabilidade maravilhosa? Porque a gente teve uma das maiores quedas da taxa de juros no Brasil já vistas. Então, assim, é importante você entender por que aconteceu. E aí é o que o Bruce falou, e você mesmo falou. É muito importante você entender o processo, porque senão você vai achar que aquela rentabilidade do passado é replicável para o futuro, e não é. Hoje a gente está numa Selic de 2%, quer dizer, 2,25%, eu já estou considerando que a próxima queda vai ser de 25%, tá? Eu estou com esse cenário. Uma das perguntas que eu tinha anotado é exatamente qual a perspectiva para a próxima reunião do Copom, se vocês achavam que ia no futuro. Para mim tá dado, tá? Para mim tá dado, a Selic vai para 2%. A inflação está muito baixa, abaixo da meta, e tem espaço de condições financeiras, né? Que o câmbio está tranquilo, o juro longo está super tranquilo, inclusive agora voltaram aí os gringos para o juro longo, enfim. Acho que a próxima é de 25%. Então, assim, a gente vai ter uma Selic perto de 2%, ele pode dar mais uma de 25%, ele pode decidir parar por aí, mas não importa tanto. Agora, quando você olha para o juro longo no Brasil, o juro longo está em 5,5%. Sendo que qual é o juro estrutural do Brasil? A gente não é Suíça, é importante refletir sobre isso. E quando eu digo, antes da pandemia, após a pandemia, por quê? Porque as coisas mudaram muito na pandemia. O que mudou? A gente teve um gasto brutal de fiscal. Tudo que a gente tinha economizado, uma das reformas mais difíceis de ser aprovada, que era a reforma da Previdência, que diversos governos tentaram aprovar e não conseguiram, que finalmente a gente conseguiu aprovar, tudo que foi economizado foi gasto na pandemia. Então, a gente vai chegar ano que vem com uma dívida PIB de 100% do PIB, e o nosso juro estrutural não é da Suíça, não é 2%, é 6%. Então, eventualmente, quando a Selic voltar a subir, você vai ter uma oneração no fiscal enorme, porque você vai ter uma Selic de 6% e uma dívida PIB de 100% do PIB. Por que hoje essa dívida grande não onera tanto a gente? Porque a Selic é 2%. E o Tesouro fez uma boa gestão, sei lá, a gente vai ver ex-post, de deixar toda a dívida em títulos pós-fixados. Então, a Selic caiu, o custo da dívida cai. Mas depois que a Selic volta a subir, o custo da dívida sobe rápido. Então, eu estou dizendo tudo isso só para reforçar que não é para você esperar para o futuro a rentabilidade que você teve no passado da renda fixa. Ela aconteceu por um motivo e esse motivo acabou. Agora você tem um juro real. E o que não quer dizer que o juro não pode cair de 5,5 para 5, enfim, essas coisas podem acontecer, é mercado, né? Mas assim, você tem um juro longo muito perto do juro neutro, tá? E você fica com muito pouco espaço para ganhar com marcação a mercado, para valorizar os seus títulos com novas quedas do juro longo. Então, é uma aposta, resumindo, que eu não gosto de fazer, né? Porque você tem pouquinho espaço para ganhar, mas você tem um risco fiscal enorme que está nascendo do outro lado, que precisa ser endereçado. O próprio governo, que era extremamente liberal, agora começa com umas políticas, Renda Brasil e tal, tudo altamente justificado, mas a gente não tem espaço fiscal para isso. E isso vai
gerar aumento de arrecadação, que vai diminuir a produtividade, que não vai ajudar na recuperação econômica, e assim vai. Então, assim, a renda fixa realmente renda fixa com o objetivo de marcação a mercado e ganhos de marcação a mercado, para mim já foi. Tá? E eu acho extremamente arriscado investir em juro longo no momento atual. Posto isso, onde eu acho que vale a pena investir? E aí eu vou passar a bola para o nosso querido Bruce. Eu acho que agora é o momento das ações, não tem como. Se você decidir não correr risco e investir em Tesouro Selic, que digamos que é o título livre de risco, né, aquele que é garantido pelo governo, que é o emissor mais seguro da economia, se você decide não correr risco nenhum, o que o mercado está te falando? Para você não correr risco nenhum, você não vai ser remunerado. A Selic é 2, a inflação é 2, você não vai ganhar nada, né? Real, você não vai ganhar nada. Então, se você quer ser remunerado, você vai ter que correr risco, você vai ter que aceitar correr risco, porque não correr risco não vai te remunerar. Então, aí você, como investidor, tem que pensar o quanto eu aguento, né, correr de risco, mas também é importante melhorar o conhecimento, porque o que vai diminuir o risco dos seus investimentos? É você confiar neles, é você entender o que está por trás daqueles investimentos, é você entender as oscilações de mercado, por que elas acontecem, por que elas são, na verdade, uma oportunidade, né? Por que eu não devo encarar a oscilação só como risco? Então, é uma mudança mesmo de paradigma, fundamentada na teoria macroeconômica, e que está levando muita gente, sim, para a Bolsa. A gente vê o número de CPFs na Bolsa não parando de subir. E eu acho que isso veio para ficar. Né? É claro que a gente não é Suíça, a gente não vai ter um juro longo igual aos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos agora o juro longo está zero, mas a gente tem um juro baixo e as pessoas, para serem remuneradas, vão ter que correr mais risco, sim, não tem jeito, vão ter que investir em outros títulos. Como de renda fixa, ainda tem os créditos privados, né? Tem muito título legal em crédito privado que ainda rende bastante. Mas eu acho que assim, as grandes oportunidades do momento estão em ações. Você já praticamente respondeu as outras perguntas que eu ia fazer. Uma é se você acha que ainda em algum título público, ainda dá para entrar em algum título público, né? Você, pelo que entendi, já disse que não, né? Agora, e quem já está? Quem já tem carteira hoje, você acha que ainda tem algum espacinho para ganhar um pouco mais ou já está na hora de sair mesmo? Eu acho que até poderia ter, né? Assim, os números de inflação de curto prazo ainda estão muito baixos, pode ser que o governo ainda, o Banco Central ainda reduza mais 25 além dos 2, mas honestamente eu acho uma aposta ruim de fazer. Porque você O risco já é muito grande. Assim, você está entrando para ganhar um piquitico assim, sendo que você está correndo um risco desse tamanho. Então, para mim, não vale a pena, né? Assim, eu gosto de fazer exatamente o contrário. O que eu acho que é uma boa carteira para se ter? Uma carteira onde, se você comprou as coisas tão baratas, né? Os títulos e as ações, você comprou tão baratos, que se você perder, você perde pouco, porque não tem mais muito para cair. E se você ganhar, você tem um espaço gigante para ganhar. Então, em 2016, os juros é isso, né? Você pegava pré-fixado a 16%, você pegava IPCA mais a 7,5%. Quer dizer, já estava tudo tão estressado que meio que não tinha mais para onde ir. Então, aquele cenário é um cenário bom de você ter bastante posição. Agora é o contrário. Agora, se ganhar, você vai ganhar bem pouquinho. E se perder, você pode perder um caminhão de dinheiro. Então, esse é o tipo de investimento que eu gosto de estar fora, tá? Então, eu não estaria. Pode até valorizar? Pode, mas vai valorizar pouco. E se você perder, você pode perder muito. É um risco muito alto para se correr, eu acho. Os americanos chamam isso de coletar centavos na frente de um rolo compressor. Não vale a pena, né? Né, a relação com retorno, né? Começa a ficar inviável. Inviável não, mas é isso, né? Para que você vai assumir um risco tão grande? Ainda mais se você já tiver ganhado bastante para ficar correndo esse risco na frente do rolo compressor aí. Bruce, você falou então, você segue ali nas suas carteiras, Value Investing.
Agora, claro, tem os traders, tem aqueles que querem, né, fazer swing trade ou day trade, tem aqueles que querem fazer cartas previdenciárias com dividendos, e tem os né, o que querem ganhar exatamente com o aumento de capital da empresa, com a valorização da ação. E você segue exatamente essa última escola. Como você vê também, depois eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que é o Value Investing, para quem está nos ouvindo, e como você faz essa análise, que instrumentos você usa, ou quais os indicadores principais que você usa, e como você vê também essa possibilidade de se investir pensando, né, numa carteira previdenciária de ações. Assim, para mim, inclusive por Warren Buffett, né, tudo que eu falo de uma forma ou de outra acaba vindo dele, né, ou é uma derivada de alguma coisa que ele falou ou escreveu. Mas para mim, a diferença entre o cara que quer investir para ele, investir para o filho dele, investir para a tia dele, investir para a professora dele, investir para qualquer pessoa no mundo, a carteira é a mesma. Então, a única coisa que varia é o percentual de CDI que a pessoa precisa ter. Então, para mim, o investimento de longo prazo, principalmente agora, né, que, como a Marília falou, o Brasil se normalizou com relação ao resto do mundo, quer dizer, o que o Brasil é agora? O Brasil é normal, assim, o Brasil não é nada mais do que normal com relação ao resto do mundo, os juros são baixos. Então, quem quer ganhar dinheiro precisa investir na economia real. Uma forma de investir na economia real é via bolsa, outra forma é abrir empresa, tem várias coisas que você pode fazer, você pode comprar imóveis, então, tem várias, você pode comprar crédito de empresas, que nem a Marília sugeriu também. Então, tem várias formas de fazer isso, mas basicamente é isso. Investir em título público não é um negócio que vai dar dinheiro mais, o que vai dar dinheiro agora é investir na economia real. E o que isso quer dizer, né? A Bolsa tentou por muitos e muitos anos fazer planos para trazer mais CPFs para a Bolsa, mas olha só, a Bolsa falhou miseravelmente em fazer isso. Quem fez o trabalho corretamente foi o Guedes. Então, o Guedes foi lá, reduziu o gasto do governo, os juros despencou e todo mundo foi para a Bolsa. Quer dizer, o pessoal não tem mais o CDI, agora está todo mundo na Bolsa. Assim, como que eu penso em uma carteira? Basicamente, você procura os melhores negócios que você quer encontrar. Então, o que são os melhores negócios? É fácil. O negócio que tem a maior rentabilidade e que você paga mais barato nele. E o que isso quer dizer? O negócio que tem uma rentabilidade bastante elevada não precisa de dívida. Então, normalmente, um negócio bastante alavancado, um negócio que tem bastante dívida, é um negócio que tem rentabilidade baixa. E o cara precisa tomar dívida para tentar aumentar a rentabilidade dele. Então, por exemplo, o Google tem caixa líquido, porque é um negócio maravilhoso, um negócio que precisa de pouco investimento para um crescimento de receita bastante grande, depende bem pouco de capital, tem uma rentabilidade bem elevada. Então, não precisa de dívida, eles operam com caixa líquido. A Apple é a mesma coisa, por exemplo, só para ficar em empresas que todo mundo conhece. Tem esse tipo de empresa também no Brasil. A empresa tem uma rentabilidade tão elevada que ela não precisa de dívida. Então, se você quer investir em uma empresa muito endividada, pode ser que faça sentido, mas primeiro você tem que entender por que aquela empresa é endividada, né? Por que aquele negócio é endividado? Por que aquele negócio funciona daquela forma? E assim, muita gente fala, nossa, mas analisar a empresa é um negócio difícil e tal. Cara, eu discordo. Eu acho que analisar empresas é tão simples quanto analisar uma padaria. Qualquer um que toca uma padaria tem total conhecimento para avaliar o que a Vale do Rio Doce faz. Porque é tudo igual. Tipo assim, tem receita, custos e lucro. É isso. É só tirar o financeiro do meio do caminho que você entende perfeitamente como que a Vale ganha dinheiro, como que um banco ganha dinheiro, como que a Apple, o Google, como que qualquer empresa ganha dinheiro. E o que a gente faz? A gente simplesmente procura as melhores empresas que a gente consegue encontrar no mercado aos menores preços. Então, de vez em quando, uma empresa é muito melhor que as outras, só que o preço dela também é muito alto. Por exemplo, uma VEG. Não sei quem acompanha a Bolsa há algum tempo, vê que a VEG está subindo, acho que mais de 50% esse ano. Ela já abriu o ano cara e ela subiu muito mais, ela ficou mais cara ainda. Aí você fala, nossa, mas é um negócio caro que ficou mais caro. O mercado, no curto prazo, não faz muito sentido, né? O que a gente faz é olhar a longo prazo. Por quê? Porque a longo prazo, os resultados das empresas tendem ou o preço das ações na Bolsa tendem a acompanhar os resultados das empresas. E como a gente não sabe o que as ações vão fazer, vai ter uma pandemia, vai ter
o Banco Central sobe, cai juros, e aí a Bolsa varia para cima ou para baixo de 10%, ou então o dólar sobe, as ações caem, ou então o dólar sobe, as ações sobem. Tipo, é impossível saber o que a Bolsa vai fazer no curto prazo. O que a gente faz é fazer um negócio muito mais fácil que isso, é olhar o que acontece com os resultados das empresas. Então, a gente olha as empresas ou as ações na Bolsa como se fossem padarias. Fala, cara, essa padaria é boa, ela dá retorno a longo prazo, o pão é bom, tem uma rentabilidade elevada, ela é muito alavancada, tem muito risco. Qual que é o preço que o cara está vendendo essa padaria, entendeu? Eu consigo achar uma outra padaria num preço mais baixo, por exemplo. Então a gente basicamente ignora o preço das ações no mercado no curto prazo e tenta olhar os resultados das empresas a longo prazo. Isso é desafiador, né? Porque você olha a bolsa chacoalhando todo dia e você acha que não, eu preciso fazer alguma coisa na bolsa, né? As ações estão balançando para lá e para cá. Mas a nossa estratégia de investimentos chega a ser chata, né? Um negócio que o Warren Buffett fala que é bastante interessante é que você quer apostar, vá para Las Vegas. Investir é como se fosse olhar a grama crescer, ou então a árvore crescer, entendeu? Tipo, é um negócio que é, por definição, longo prazo. Tipo assim, não tem emoção em investir. Emoção, sei lá, vai assistir um jogo de futebol, vai para Vegas jogar no blackjack ou na roleta. Investir é um negócio, por definição, chato. Investir é um negócio racional, não é um negócio emocional. Quando as pessoas começam a fazer o emocional, quer dizer que, com certeza, está errado. E é mais ou menos isso que a gente faz. Então, mas o que a gente olha para fazer esse tipo de coisa? Assim, eu sigo o Warren Buffett, então eu entre aspas, roubei dele. Tem uma carta. O Warren Buffett é famoso por escrever uma carta anual para os investidores que investem na empresa dele. E a carta anual dele virou meio que uma bíblia de investimentos, assim, para quem gosta, acompanha, né? E é um negócio, é em inglês, mas é um negócio bastante fácil, assim, é escrito em linguagem coloquial, né? Em linguagem simples. O Warren Buffett fala que ele escreve essa carta para a irmã dele, que não tem nenhum conhecimento em finanças, ou claro que ela tem algum conhecimento em finanças, mas que não tem um conhecimento específico em finanças, entender. Então, em uma dessas cartas, ele fala, se você quiser vender a sua empresa para mim, eu quero uma empresa que seja rentável, eu quero um preço baixo, eu quero uma gestão boa, e basicamente isso. E dívida reduzida, né? Então, a gente usa exatamente as mesmas coisas. O que a gente procura? Rentabilidade elevada. O que é rentabilidade de empresa? É o quanto a empresa gera em cima do investimento que ela faz. Você pode olhar a rentabilidade sobre patrimônio líquido, por exemplo. O retorno sobre patrimônio líquido, por exemplo, que chama ROI, na sigla em inglês, né? Return on Equity. Ou então você pode olhar um retorno que também usa o dinheiro que a empresa pega emprestado para fazer o cálculo, que é o retorno sobre capital investido. Então, tem várias formas de olhar a mesma coisa, mas todas elas, olhando a longo prazo, vão te dar mais ou menos a mesma informação. E aí você olha o preço. Como que eu olho o preço? Basicamente, eu olho múltiplos, né? Eu não faço valuation, porque valuation acaba sendo mais um termômetro do que o analista, de como o analista está se sentindo naquele momento, do que um termômetro de como a empresa é, né? É um negócio muito pessoal que depende de muitos dados. Então, eu tento fazer um negócio muito mais fácil, porque me permite olhar tanto mais empresas quanto tirar o meu emocional do caminho. Então, olho múltiplos, basicamente o EV/EBITDA e o preço-lucro. Quanto menor o EV/EBITDA e quanto menor o preço-lucro, mais barata está a empresa. Quer dizer, mais barato você vai pagar pelos lucros ou mais barato você vai pagar pelo EBITDA da empresa. E aí, separado disso, eu olho quanto que a empresa cresce, né? Qual que é a capacidade de crescimento da empresa. Mas para entender a capacidade de crescimento da empresa, você tem que entender do negócio, né? Você tem que voltar à padaria. Tipo assim, por que essa padaria específica cresce? Por que tem uma padaria a 2 esquinas daqui que não consegue vender o pão no preço que essa vende? O pão dessa é mais caro que o pão da outra, entendeu? O pão é melhor. Dá para o cara simplesmente contratar o padeiro da outra padaria e produzir o pão aqui? Então, é esse tipo de coisa que você precisa analisar. E é esse tipo de coisa que é o mais importante, né? O mais importante, também vem do Warren Buffett diretamente, é entender o negócio da empresa. Tipo assim, entender o que acontece ali, né? Por que aquela empresa ganha dinheiro e outras empresas talvez não ganhem dinheiro? E, assim, é o mais desafiador, apesar de não ser um negócio nem um pouco difícil. Você só precisa tirar todo o lixo de informações que o pessoal joga na sua frente para tentar achar o
o essencial, né? O que é o mais importante da empresa. E aí, por exemplo, em uma padaria pode ser a qualidade do pão, pode ser o preço do trigo, o cara compra o trigo muito mais barato, então a lucratividade dele é muito maior. Ou então ele faz o pão melhor, ou então ele consegue entregar o pão quente na hora que o consumidor dele busca. Ou então ele tem um ótimo relacionamento com o cliente dele, sei lá, ele trata muito bem as pessoas que vão à padaria dele. Ou então a padaria dele é linda. E aí o cara tem uma padaria do lado com um pão melhor, mas a padaria dele é muito mais bonita, o pessoal prefere ir na padaria dele comprar pão. É esse tipo de coisa que você precisa entender lendo sobre a empresa, lendo sobre outras empresas, né? E você acaba fazendo relações. Mas simplesmente olhar a matemática, assim, tipo um múltiplo, todos esses múltiplos, né? ROI, rentabilidade sobre patrimônio, ou EV/EBITDA, ou preço-lucro, ou preço sobre patrimônio, tem milhares de indicadores que você pode olhar. Se fosse só olhar isso e implementar, qualquer pessoa com alguma noçãozinha de computação, inclusive eu, que tenho uma noção de computação muito baixa, conseguiria fazer um programa que compra e vende as ações automaticamente, ia ser o cara mais rico do mundo. Mas é um pouco mais complexo que isso, né? Você precisa entender os negócios para entender por que os múltiplos são aqueles, por que essa empresa tem esses múltiplos, por que essa empresa tem esses resultados e outras empresas talvez não consigam. E aí, de vez em quando, você acha uma empresa que você entende o que ela está fazendo, que você entende por que aqueles resultados são bons, e, principalmente, você entende por que aqueles resultados podem continuar no futuro próximo, né? E no futuro longo também. E aí você coloca uma grande quantidade de dinheiro nela e reza não, né? Mas pode ser um negócio que dê bastante certo a longo prazo, entendeu? Mas é basicamente isso que a gente faz. Se você encontra uma pepita de ouro, você coloca um monte de capital. Se você não encontra nada, você CDI. Então, entendeu? E é sempre assim. E com o tempo você vai aprendendo. Um negócio que é interessante que as pessoas fazem é nunca investir em ações. Qual a primeira ação que o cara compra? Por exemplo, Oi, que está em recuperação judicial. Fala, cara, Oi é um negócio difícil, ela está em recuperação judicial, tipo, a empresa está quebrada, entendeu? Então, assim, tem muita coisa complexa lá dentro. Por que você não começa por uma empresa, por exemplo, Itaúsa, que é rentável, todo ano está lá, negócio mega conservador, é um dos maiores bancos do Brasil, é um preço bastante baixo, super conservador, super rentável, entendeu? Tipo assim, começa pelo começo, entendeu? Se você vai aprender a andar de bicicleta, você não vai comprar uma mountain bike e começar a descer aquelas montanhas, né? Descer o Everest de bicicleta. Você vai, entendeu? Andar de rodinha na rua reta, entendeu? Sem carro, na praça, sei lá. Mas as pessoas, quando no mercado financeiro, elas tentam fazer o contrário, né? Falam, não, então eu comecei agora, eu vou tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. Cara, você vai provavelmente perder o máximo de dinheiro possível também. Então, comece pelo começo. E aí, com o tempo, você já vai estar entendendo tudo isso e vai ser tudo muito mais fácil. E você vai ter muito mais confiança no que está fazendo, né? Que é o principal. Legal. Vamos tentar mutar todo mundo aqui de novo. Pronto. Mutei vocês dois também, tá? Depois não esqueçam de abrir. Teve uma pergunta aqui que foi exatamente nesse sentido, Bruce. Cadê aqui? Como escolher as primeiras ações, né? Eu acho que é exatamente nesse sentido. Pô, investe em alguma coisa que você conhece e que você sabe que gera valor, né? Todo ano a gente vê, a cada trimestre a gente vê que os bancos geraram, tudo bem, pode até não gostar do setor bancário eventualmente, mas a gente sabe que os principais bancos geram receita, geram lucros todo trimestre, né? Então, quer escolher as primeiras ações? Comece por aquilo que você conhece, você sabe o que é, né? Muita gente vê o ticker lá, todo mundo falando no grupo, tal, pô, comprei essa, e a pessoa vai e compra e não sabe nem o que isso significa, né? Que empresa, o que ela faz? Então, acho que a primeira recomendação, não sei se você concorda comigo, mas acho que sim, até pelo que você falou, é isso. Compre que você conhece, que você saiba que você veja, que você leia, né, que dá lucro, porque quando a gente compra uma ação, nós somos acionistas da empresa, né? A gente passa a fazer parte da empresa. E da mesma forma que essa empresa gera valor para os controladores, gera também para todos os acionistas. Então, comece por aí.
E quando a gente ouve o Bruce falando, um monte de múltiplo, tudo, principalmente aqueles que nunca investiram, que querem começar a investir em ações, às vezes ficam com medo aí do que tudo isso significa. Mas assim, existem essas casas de análise exatamente para isso, né? Para vocês conseguirem ler, entender o que eles estão fazendo, e ainda que eventualmente não queiram entender, né, pelo menos foi feita uma análise por um analista, um cara que sabe, que conhece, que estudou, e que serve como pelo menos para você balizar as ações que você pode comprar seguindo um ou outro entendimento aí, claro que vai variar de analista para analista, mas pelo menos você parte de algum estudo que foi feito por alguém que tem competência, né, e que tem certificação para isso. Marília, é um negócio bastante fácil. E assim, se eu só dar um exemplo rapidinho, é bastante fácil o que eu faço. Tipo assim, todo mundo sabe mais ou menos quanto custa o seu apartamento que você mora, aluga, a casa, não sei. Então você fala, esse apartamento aqui vale mais ou menos 10 por metro. Porque está em São Paulo, está num bairro legal, é um apartamento novo, e você sabe explicar mais ou menos por que o seu apartamento vale 10 o metro, 12 o metro, 14 o metro, 8 o metro, 6 o metro, sei lá. Você sabe disso. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu faço na bolsa. Eu falo, isso aqui vale 6 o metro. Por quê? Porque é rentável, porque cresce todo ano, porque nananã. Ou então isso aqui vale 20 o metro. Por quê? Porque é melhor, porque tem oportunidade de crescimento gigantesca. É exatamente a mesma coisa. É só, tipo assim, você só sabe explicar por que a sua casa vale X o metro, porque você conhece a sua, você provavelmente conhece as que estão em volta, você provavelmente já olhou outras para comprar ou para vender, ou já teve outros imóveis, ou conhece pessoas que compraram, mas é meio automático, né? Se eu falar para você assim, putz, eu comprei um apartamento em Moema, em São Paulo, por exemplo, a 10 o metro. Você vai falar, é caro, é barato, dependendo do que você achar, entendeu? Você fala, mas o papel é novo, é velho, é antigo, é reformado? Todo mundo tem essa noção, porque você está acostumado a lidar com esse tipo de coisa. É a mesma coisa que eu faço. Eu estou acostumado a olhar um monte de empresas na bolsa, então eu falo, essa aqui é 10 o metro, essa é 12 o metro, essa é 8 o metro. Faz meio que começa a fazer sentido. Só que, obviamente, você precisa se acostumar a olhar os negócios e a olhar o que é importante nos negócios, assim como você está acostumado a olhar imóveis, né? Mas é super simples, é só uma questão de costume. Marília, você acha que você consegue, em pouco tempo, explicar como funciona um pouquinho na marcação a mercado e o porquê que os juros, quando caem, o preço do título sobe e o contrário? Porque foi, assim, para mim fez todo sentido exatamente quando eu sabia que se os juros caíssem, os meus títulos subiriam e vice-versa. Mas eu não sabia por quê. E fez todo sentido a partir do momento que eu aprendi, inclusive com você, isso. Você consegue, para depois a gente passar para as perguntas dos colegas aqui? Tá fechado o microfone, Marília. Vou tentar, em pouco tempo. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Pega a sua lousa e você já... me dá uma lousa. A Marília lousa. adora uma lousa, ela é meio professoral, assim. Bom, vamos lá. Marcação a mercado é você marcar o ativo pelo preço de venda e não pelo preço que você comprou. Então, como o Bruce falou do imóvel, se eu comprei um imóvel a 500 mil, só que hoje ele vale 1 milhão, eu vou marcar por 1 milhão. Se amanhã ele começar a valer 200 mil, eu vou marcar por 200 mil. Então, você vai marcar aquele ativo pelo preço de venda e não pelo preço que você comprou. Isso é marcação a mercado. Quer dizer, quanto eu poderia me desfazer dele hoje, tá? E como funciona a marcação a mercado nos títulos públicos? Eu vou explicar os pré-fixados, daí os indexados é mais complicado, acho melhor ver nos vídeos. O título pré-fixado, você compra um título, por exemplo, você paga R$1.000 para um título que vai valer 2.000 lá na frente, vamos supor, daqui a 5 anos. E você sabe que é aquilo que vai valer, você sabe que se você ficar esse tempo, ele vai valer 2.000 lá na frente. Digamos, vou chutar aqui que o juro seja 10% ao ano. O que vai acontecer? Se você levar a vencimento, você vai ganhar esses 10% ao ano por 5 anos. Se você decidir vender de forma antecipada,
com as mudanças das taxas de mercado, seja por mudança da inflação, seja por mudança da Selic, seja por uma mudança macroeconômica, a pessoa que for comprar agora vai pagar a taxa de mercado. Ela não vai pagar a taxa que você comprou lá no passado, ela vai pagar a taxa de mercado. Então, aquele seu título tem que ser reprecificado para refletir a taxa de mercado de hoje. Então, por exemplo, se você comprou um título a 10% e a taxa caiu para 5%, a pessoa que comprar o título hoje vai ter que render 5%. E ela vai ter os mesmos 2.000 lá na frente, porque é um título prefixado e os 2.000 no futuro não mudam. Então, o que vai acontecer? Se você vai ter os mesmos 2.000 lá na frente, mas a taxa é menor, você tem que investir muito mais para a taxa dar 5 e não 10. Concorda? Se você paga muito menos, a taxa vai ser maior. Então, imagina, tem uma taxa de 10%. Se você paga muito mais, a taxa vai ser menor. Você vai ter uma rentabilidade de 5%. Então, é isso que acontece. Quando a taxa cai, o preço se valoriza, tal que a pessoa que compre agora vai render uma taxa menor. Quando o seu título se valoriza, você ganha em um curto espaço de tempo muito mais do que esses 10% que você pagou. Então, num curto espaço de tempo, você pode chegar a ganhar 20%, 30%, 40%, 50% num título de renda fixa, desde que você venda ele antes do vencimento. E aí você pode vender esse título e comprar outra coisa melhor no lugar, outra coisa que possa render mais 20, mais 30, enfim, mais do que aqueles 5% que é a taxa de hoje do mercado, ou mais do que aqueles 10% que foi a taxa inicial que você investiu. Então, marcação a mercado é marcar o título pelo preço de venda e as oscilações na taxa de juros provocam oscilações no preço do papel para que aquele preço reflita a nova taxa de mercado, tá? Então, eu tentei explicar rápido, mas assim, é um conceito difícil. Muita gente fala que renda fixa é muito mais difícil de entender do que renda variável, e eu entendo, porque não é tão... É fácil, né? Você pensa, comprei uma ação a 5, foi para 10, ganhei. É fácil você imaginar isso. Agora, a taxa de juros é mais difícil, mas ao contrário. Então, para quem quer entender mais esses conceitos, eu tenho um curso totalmente gratuito no site da Nord. E se você olhar o meu Instagram, o meu Twitter, enfim, o primeiro tweet ou os destaques do meu Instagram vai estar lá como acessar o curso free. Não tem que pôr cartão de crédito, não tem que pagar nada, é de graça, gente. Vocês entram lá e acessam, certo? E aí fica uma playlistzinha, enfim. E aí eu explico melhor, eu tenho lousa, e aí eu desenho, e aí fica bem legal, tá? Então, para quem não entendeu, é normal não entender, mas tem lá o curso e vocês, é um vídeo de 10 minutos e vocês entendem rapidinho esse conceito. Sabe uma coisa que me fez, que deu um clique para mim e falou, pô, é meio, quase óbvio, né? Mas é era uma informação que eu desconhecia. É exatamente que os títulos, e por isso que eu dou alguns cursos também para os colegas no Brasil, eu explico exatamente isso, né? Eu sempre uso o exemplo do prefixado, exatamente porque não tem mais nada para atrapalhar ali no meio. E que o prefixado tem um preço já definido de venda no vencimento. Então, quando eu descobri que os prefixados do Tesouro Direto valem R$1.000 no vencimento, fez todo sentido, porque se a taxa de juros subiu, né, se você incidir aquela taxa de juros sobre o mesmo capital, não vai mais dar 1.000, né, vai dar muito mais. Então, se a taxa de juros sobe, o capital tem que reduzir, porque senão não bate essa conta, né? E foi quando eu descobri que existia um preço determinado no vencimento, que passou a fazer todo sentido essa conta, que é uma conta relativamente simples, né? Mas, obrigado, Marília, obrigado pela explicação e por ter sido a minha professora nisso. Vou pegar aqui as perguntas dos colegas. Deixa eu aqui, eu notei pelo tempo. Bastante gente perguntando de proteção. Sim, vou chegar lá também. Chegamos até a 101 colegas aqui, agora estamos com 97. IPO, dos IPOs que estão aí não vou pedir, Bruce, para você dizer se você recomenda ou não, mas exatamente, acho que foi inclusive a intenção do colega. Tem alguma empresa dessas que anunciaram que estão para fazer IPO, né, para abrir capital, que você acha que a gente deva prestar um pouco de atenção
quando sair os números, a gente deve estudar um pouco mais, que você está ansioso para ver essa empresa, ou nada chama atenção do que está aí? Assim, sim, normalmente a gente olha quase todos os IPOs, né? Agora tem uma lista grande, então está um pouco mais difícil, mas a gente normalmente olha todos. O problema do IPO é que, assim, como funciona o IPO? A empresa contrata um banco de investimento que, entre aspas, vende a empresa para os grandes investidores brasileiros. E aí a pessoa física fica de fora dessa digamos, venda. Então, os banqueiros de investimento explicam a empresa e abrem os números e falam sobre as perspectivas e colocam os grandes gestores para conversar com os gestores da empresa, os grandes gestores de dinheiro, né, os grandes fundos, e a pessoa física fica de fora, porque as leis da CVM acabaram impedindo a pessoa física de ter acesso a esse tipo de informação. Inclusive, a gente tem bastante pouco contato com esses caras, porque se vaza alguma informação que não está no prospecto, a CVM atrasa o IPO, tudo, né? Suspende tudo, é. Então, o que as empresas fizeram? Elas sim, passam muita informação para os investidores institucionais, só que eles fazem de um jeito que não vai vazar de jeito nenhum. Tipo assim, a apresentação que eles mostram para as pessoas, eles tomam de volta. Então, tem várias formas que eles usam para não deixar essas informações vazarem. E as informações que a gente tem são só as do prospecto. O prospecto é mais um documento pro forma, é um documento que não serve para informar, ele serve para seguir a regulação da CVM. E não faz muito sentido. Então, assim, investir em um IPO é um negócio que tem mais risco, porque você tem menos informação sobre a empresa, os grandes investidores institucionais têm mais informações, de vez em quando tem amigos meus que são gestores de fundos que me falam sobre as empresas e participam das reuniões e tudo mais, mas normalmente você, tipo assim, faz muito mais sentido você comprar uma ação que já negocia na bolsa, que você tem mais contato, que ela tem muito mais informação divulgada, que ela já teve um histórico que foi acompanhado pelo mercado, normalmente negociando um preço, não sempre, né, mas normalmente negociando um preço mais próximo à realidade. Um IPO normalmente sai num preço mais caro, porque os banqueiros são vendedores de terno e gravata, bastante. Então, eles vendem as coisas muito bem. Eles conseguem vender gelo para esquimós. Então, eles são tipo cabeleireiro e maquiador antes de dia de noiva, né? Esse tipo o problema do IPO, né? Porque eles maquiam tudo ali também, e a gente não sabe o que é realmente verdade ou não. Pois é. E eles fazem um trabalho tão bom de convencimento em cima dos fundos, que os fundos falam, nossa, eu quero comprar isso aí. E, na verdade, tudo que a demanda é muito alta, por exemplo, o que a gente procura, na verdade, na Bolsa são boas empresas onde a demanda pelas ações está baixa, quer dizer, as ações estão baratas. Como os banqueiros criam uma demanda bastante alta pelas ações que saem nos IPOs, normalmente elas saem num preço elevado. Então, se você está começando agora, eu diria, cara, fique de fora de todos os IPOs. Sim, tem alguns que vão ser interessantes, mas é um negócio mais desafiador. É igual aquele negócio que eu falei, entendeu? Se você vai começa com rodinha, na bicicletinha no reto, sem carro, entendeu? Não tenta descer o morro numa mountain bike. E IPO já é mais próximo de descer o morro na mountain bike do que andar com a rodinha. Claro, os IPOs são feitos de tal forma que a ação precisa subir no primeiro dia. Então, você fala, eu vou flipar o IPO porque eu vou comprar na oferta, eu vendo no primeiro dia, eu ganho dinheiro, né? Porque normalmente os IPOs sobem no primeiro dia. Sim, os IPOs sobem no primeiro dia porque eles foram feitos para subir, porque um IPO de sucesso é um IPO que a ação sobe, porque se a ação sobe, mais gente quer comprar, mais gente vai querer cobrir, né? Mas vão ter mais analistas que vão cobrir as ações e vão recomendar, vai ter mais liquidez, vai ter mais procura, entendeu? Tipo assim, tudo no mercado financeiro funciona com as ações para cima. Se as ações caem, meio que estraga o ambiente. Então, eles fazem isso para as ações subirem. Mas, de novo, a gente não procura ações que sobem, porque isso é extremamente perigoso, porque você compra uma ação que você acha que vai subir, ela cai, e o que você faz? Você vende? Você compra mais, entendeu? Você não tem confiança no que a empresa faz, nos resultados, na qualidade daquele negócio, e você vai acabar vendendo no pior momento.
o que a gente faz é comprar empresas com bons resultados. Se as ações sobem, ótimo, a gente surfa o lucro, surfa a alta. Mas se as ações caem, a gente compra mais. E é aí que a gente vai ganhar ainda mais dinheiro a longo prazo. Então, IPOs já são um negócio mais complicado, né? Claro que tem muita empresa boa que sai em IPO, mas tem muito mico, né? E é difícil separar o joio do trigo durante esse processo, né? Porque é um processo feito mais para institucionais mesmo. E a CVM acaba, com as regras da CVM, eles acabaram estragando o nível de informação que a pessoa física consegue ter. Então, eu preferiria não... E se você está começando agora, não ir em IPOs, mas se você já tem algum tempo de mercado, talvez você entenda um pouco mais e talvez seja interessante. A gente olha vários e alguns a gente recomenda, inclusive, mas é mais desafiador, assim. E indo para as perguntas agora que são duas perguntas aqui sobre proteções, vocês pensam nas carteiras, não sei se vocês recomendam, mas nas carteiras individuais de vocês trabalham com proteções, algumas mencionadas, né, ouro, dólar, posições vendidas, stops, vocês trabalham com proteções ou não? A ideia é comprar e se ficar mais barato, comprar mais e só reavaliar eventualmente os fundamentos. Acho que no começo é bom dar uma visão teórica de proteções, né? Assim, o problema das proteções é que nem seguro de carro, né? Não dá para você falar assim, bom, mês que vem eu vou bater o carro, então mês que vem eu vou comprar uma proteção. Não, você tem que comprar sempre. E aí, quando você compra sempre, as proteções do mercado não são tão baratas que nem seguro de carro, é tudo muito caro. Então, você compra sempre, e no final do ano você vai ver se você lucrou com a empresa e perdeu tudo em proteção. Então, assim, não dá para você se proteger contra tudo. Você tem que, para a proteção dar certo e ser rentável para você, você tem que se proteger no momento certo, ou seja, você precisa de time, você precisa de market time, não sei traduzir market time, você precisa de Acertar noção, o tempo do mercado. o momento certo do mercado. Então, é muito difícil você fazer uma estratégia de proteção bem-sucedida ao longo do tempo, né? Como é que você ia se proteger contra o coronavírus? Quem é que imaginava isso um mês antes de acontecer, né? Muito difícil. E se você se proteger todo mês contra o coronavírus, quando ele vier, você já perdeu tanto dinheiro com a proteção que o que você ganhou lá não vai adiantar nada. Então, assim, é só para explicar que é um pouco mais complicado. A gente acha, filosoficamente, que a melhor proteção que você pode fazer para sua carteira é ter bons ativos a preços baratos. Essa é a melhor proteção de todas. Porque quando você compra a preços baratos, se o mercado realiza, aquela ação que você está não cai tanto, porque já está muito barata, né? Não vai cair tanto assim. Então, essa é a proteção que a gente usa filosoficamente. Agora, na prática, o Bruce às vezes entra assim, em algumas proteções lá no anti-trader, quando ele acha que o mercado está muito esticado, enfim, mas a filosofia um pouco da empresa não é tanto essa, tá? A gente acha que essa é uma estratégia não tão boa. Quanto a ouro, eu acho que ouro é uma coisa meio tricky, assim, meio complicadinha, porque o ouro, ele é um ativo porque ele sempre foi, né? Porque vários bancos centrais usam como reserva, mas a verdade é que o ouro, ele não serve para nada, assim, ele serve para fazer colar essas coisas, né? Ele não paga dividendo, ele não paga juro, ele não é uma empresa. Então, assim, as pessoas dão valor para ele porque ele tem meio que um valor histórico, porque ele tem um certo valor de troca, mas é muito complicado isso, né? É difícil você saber quanto vale o ouro. Ele não tem um preço justo, então fica muito difícil fazer uma análise. O ouro a, sei lá, $2.000, tá caro ou barato? O ouro a $5.000, tá caro ou barato? Tipo, você fica sem saber, você fica sem lastro, né? Sem saber o quanto é o valor justo. Então é muito difícil você fazer hedge em ouro. É claro que a gente sabe que historicamente, mercados em crise, o ouro tende a se valorizar, principalmente quando tem a ver com emissão demasiada de moeda, enfim, que é o que está acontecendo agora. Mas na crise do coronavírus, o ouro caiu no primeiro momento. Então você vê como é complicado, né, fazer hedge em ouro. E por fim, o dólar,
eu acho que é ruim você fazer hedge em dólar com o dólar a 5,5, tá? Eu acho que o dólar está num patamar bem alto. Eu acho difícil no Brasil você pensar num dólar muito acima de 6. É claro que a gente tem um problema fiscal aqui, mas agora todas as economias do mundo têm um gigantesco problema fiscal e a gente tem um juro longo ainda muito alto, que serve sim para carrego. Enfim, a gente tem perspectivas de crescimento aqui, nossa bolsa não está tão cara como no resto do mundo, então acho difícil você fazer hedge no dólar agora, né? É que nem você comprar um seguro depois que você já bateu o carro, assim, quanto custaria? Custaria muito caro, então acho difícil, acho complicado o dólar. Agora, se você quer, por motivos pessoais, ter um pouco de patrimônio lá fora, eu acho legal. Mas isso de uma forma estrutural, tá? Não de uma forma momentânea, querendo aproveitar o momento atual, mas de uma forma estrutural mesmo. Eu acho que vale a pena você diversificar seus investimentos lá fora. Agora, hedge em dólar hoje, acho difícil. Era bom quando o dólar estava lá, 3. Agora já meio passou, né? Eu acho que a Marília tem toda a razão quando ela falou que normalmente a pessoa vai buscar proteção depois que aconteceu o acidente, né? Nossa, bati o carro, deixa eu ligar na seguradora, vou fazer um seguro do meu carro. E é normalmente isso que acontece, né? Como a gente acabou de passar pela crise da pandemia, o negócio de seguros está muito em voga, né? Mas assim, quanto mais gente está procurando seguros, menor a probabilidade de a gente ter uma grande crise de novo. Então a gente acabou de ter uma, a gente vai ter mais uma logo na sequência, a probabilidade é menor. Mas é um negócio difícil, é um negócio que depende bastante de acertar o momento de mercado e tudo mais. Mas pensa assim, muita gente quer ser rica que nem o Bill Gates, né, o fundador da Microsoft. Mas quando as ações da Microsoft caem pela metade, ou caíram bastante agora, não caíram pela metade, mas caíram bastante agora na crise da pandemia, o Bill Gates vendeu suas ações? O Bill Gates comprou ouro para se defender das ações dele? Cara, não. Tipo assim, você fala, Bill Gates, por que você não comprou ouro? Você tem 99,99% do seu patrimônio em uma empresa. Por que você não comprou ouro para se defender? Fala, cara, para que eu vou me defender? A Microsoft vai ganhar mais e mais dinheiro todo ano. Eu quero mais aqui. Tipo, se o mercado cair, se o mercado subir, não me importa. Não faz a menor diferença. Essa é a cabeça do investidor de longo prazo, entendeu? Você ficar tentando se defender da bolsa, chacoalhar para lá e para cá, é impossível. Ninguém consegue fazer isso. O Warren Buffett não consegue, nunca fez isso e nem tenta fazer. Simplesmente porque, assim, o que ele faz é ganhar dinheiro em cima do mercado. Então, se o mercado cai 50% e ele acha que não faz sentido, ele compra mais ações. Então, ele compra ações baratas, como a Marília falou. Ele compra boas empresas a bons preços, essa é a melhor proteção que ele pode fazer. A longo prazo, o patrimônio dele vai ficar chacoalhando, mas vai subir tanto que ele vai desistir de ficar olhando que chacoalha para cima e para baixo. É a mesma coisa o Bill Gates, né? Tipo assim, imagina o patrimônio do Bill Gates chacoalhando com as ações dele na bolsa. Mas, cara, ele não fica olhando o preço da ação dele falando, tô rico, tô pobre, tô rico, até porque ele tá rico todo dia, né? Mas, entendeu? É um negócio que não faz muito sentido, assim, esse negócio de, nossa, eu vou ficar tentando acertar os movimentos de mercado. Ninguém consegue acertar os movimentos de mercado. Não existe ninguém que ficou rico no mundo, na história do mundo, pelo menos eu não conheço, que ficou rico acertando os movimentos de mercado. Quem ficou rico comprando boas empresas a bons preços. O seu dinheiro se chacoalhou, o cara perdeu 50%. Por exemplo, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Segundo ele, acho que 3 ou 4 vezes na vida dele, ele perdeu metade do patrimônio dele, que está concentrado em uma ação, 99,9% do dinheiro dele está em uma ação. A ação cai 50%, ele perde 50% do patrimônio. Ele fica de bode? Não, ele fica feliz, porque ele vai lá e compra mais daquela mesma ação que ele gosta, compra pela metade do preço. E aí, a longo prazo, ele ganha muito mais dinheiro. Então, assim, segundo até o próprio Warren Buffett, comprar ouro, dólar, ouro, moedas, ele tem dólar, né? Porque ele trabalha na moeda americana. Ouro, prata, commodities, sei lá, soja, trigo, esse tipo de coisa, não gera valor a longo prazo, porque tanto moedas como metais ou como commodities não geram lucro, né? Não geram valor, não pagam dividendos, não criam valor como as empresas criam. Então, são negócios que, a longo prazo, são péssimos investimentos. Claro, se você comprar ouro baixo e ele subir, você vender, você ganha dinheiro, mas depende muito de acertar o timing de mercado. É muito mais fácil comprar uma boa empresa que, a longo prazo, ela dá mais e mais lucros e você não precisa acertar o momento exato de comprar ela, você simplesmente compra e, a longo prazo, você se dá bem. É um negócio muito mais fácil e é um negócio muito mais lucrativo e
é isso que todas as pessoas mais ricas do mundo fizeram, basicamente. E aí esse exemplo da Microsoft é ótimo para uma outra conclusão, né? O Bill Gates não faz a proteção porque ele conhece o que ele tem, conhece isso, né? Então, a melhor proteção, eu acho que é exatamente conhecer aquilo que você está investindo. Se você sabe o que você está investindo, você sabe o que a empresa vai sofrer ou não na crise, né? O que a crise vai afetar, se a queda do preço das ações naquele período faz algum sentido para a empresa ou não, né? E se realmente você precisa se preocupar, porque é isso que você falou, Bill Gates precisa se preocupar, não, ele sabe o que ele tem na mão, a empresa é dele, né? E sabe que a crise só poderia até beneficiá-lo exatamente por conta do fluxo do dinheiro de serviços mais para o digital ainda do que já estava, né? Então, Inclusive, você Paulo, acha que uma das desculpa coisas é te exatamente conhecer a interromper, empresa. desculpa te interromper, mas muitas empresas, durante a crise, compraram de volta as suas ações e, inclusive, fecharam capital. Eram de capital aberto e fecharam. Quer dizer, minhas ações estão tão baratas, eu sei quanto dá isso tudo por mês, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar de volta minhas ações. Se eles não querem, eu quero. Depois abre de novo, né? E com relação a stop, Bruce, você usa? Você tem algum, ou pelo menos algumas espécies de ações não trabalha com stop? Não, porque imagina assim, tem muito assinante, né? Quando eu comecei o Antitrader, esse relatório que tem o Telegram, que eu fico batendo papo com os caras assim sempre, né? E é engraçado, tem várias histórias. E aí o pessoal sempre fala, você tem stop, por que você não tem stop, né? Tipo, é um negócio que faz tanto sentido. E aí eu falo, cara, eu não tenho stop porque eu não quero que o mercado defina quando que eu vou vender uma ação. Eu defino quando eu vou vender a ação. Eu quero vender, eu vou lá e vendo, eu defino. Eu não deixo que o mercado, se o mercado cai 10, ele vai lá e vende automático. Porque, e aí o pessoal, tal, faz sentido, mas, putz, eu me sinto bem mais protegido, né? Porque se a ação cai, eu vendo, e aí ela cai mais e eu não perco tanto e tal. Mas, assim, como isso funciona efetivamente, né, no mercado? O cara vai e coloca um stop 5% abaixo do preço da ação. A ação cai 6%, ele estopou, vendeu. Ficou sem ação, a ação sobe 10%. 15 depois. Entendeu? Então, se você compra uma ação que é uma boa empresa, que vai dar mais lucros a longo prazo, ela cai 5, você vende, você perdeu a alta, aí você vai comprar ela 10 para cima, entendeu? Ou não, você vai esperar ela cair, ela sobe mais 10. E aí o que você faz? Entendeu? Investir é muito psicológico, então você tem que criar amarras para tipo, não deixar que o seu psicológico mande no que você está fazendo. E esse é o tipo da coisa que o seu psicológico vai te matar. Se você vendeu a ação 5% para baixo e ela subiu 10%, você não vai comprar ela depois que ela subiu 10%. E pode ser que ela suba 10% para sempre e você nunca mais pega. E você sabia que aquela empresa era maravilhosa, que você tinha que ter, nananã. Então, para você economizar uma perda de 5%, você perdeu uma alta de, sei lá, 100%, 200%, 500%, sei lá quanto. Se você confia na empresa, você acha uma pepita de ouro, digamos assim. Então, é o tipo da coisa que não faz nenhum sentido, é igual tentar proteger o seu portfólio, entendeu? Por que o Bill Gates não faz stop? Ele bota lá na Microsoft dele, ele coloca stop. Não, se elas caírem 5%, eu vou vender, porque aí ela cai mais, eu compro mais baixo. Porque ele não sabe se ela vai cair mais ou se ela vai só dar uma chacoalhada e voltar a subir, entendeu? O negócio dele é a longo prazo, ele está olhando os lucros da empresa dele, ele não está preocupado se ela chacoalha 10 para cima ou para baixo, se ela cai 50, se ela cai 20, entendeu? Ele está olhando o negócio. E esse é o foco. O foco é no negócio, é tipo na lucratividade da empresa e não na ação chacoalhando para cima e para baixo no mercado. O mercado é maluco. Tipo assim, olha o que aconteceu esse ano. É a maior prova que o mercado é maluco da história. A gente teve uma queda no Brasil de 50% da bolsa, que foi a maior queda das bolsas mundiais, das principais, né? Talvez tenha a bolsa do Afeganistão caiu mais, acho que no Afeganistão não tem bolsa, mas, entendeu? Foi a maior queda do mundo. Aí a bolsa caiu lá 60 mil pontos, e muita gente ficou pessimista. Não, então a bolsa agora vai despencar mais ainda. Cara, a bolsa caiu 50%. Nenhum lugar do mundo a bolsa caiu 50%. A gente está com um time econômico muito bom, fazendo reformas estruturais, a gente está com o menor juro da história, a gente está com o país se ajustando, claro, a gente tem o problema da pandemia, pum, a Bolsa subiu de volta a 105 mil pontos, aí agora todo mundo ficou otimista, não, então agora é compra. Fala, cara, mas a 60 mil pontos era ruim, agora a 100 mil pontos é bom de novo? Não mudou nada,
assim, é exatamente a mesma bolsa, entendeu? Você poderia ter comprado a 60 mil pontos e achou que era muito risco, e agora 100 mil pontos é pouco risco. Se você tivesse olhado os lucros das empresas, para mim o risco agora é muito maior do que o risco a 60 mil pontos, porque a gente está a 105 mil pontos e os lucros das empresas vão cair substancialmente agora no segundo trimestre, né? Com a quarentena, pandemia e tudo mais, crise, recessão. A longo prazo, faz pouca diferença. Mas, assim, nos próximos meses, eu preferiria tirar o pé agora, 105 mil pontos, entendeu? E é justamente o contrário do que o mercado está fazendo. Agora o mercado está IPOs, todo mundo dando recomendação de compra, tudo. Não, agora vai subir para sempre, entendeu? E não é bem o que dá dinheiro a longo prazo, digamos assim. A minha experiência com stop foi exatamente essa, né? Tinha uma época que eu trabalhava com stop também e colocava, até deixava mais, não deixava 5%, achava ser muito pouco, mas assim, caía aos 15%, eu vendia 15% mais barato de quando eu pus o stop. Falei, pô, por que eu não vendi naquela hora se eu pensava na possibilidade de vender, né? Vendi 15% mais barato e não tem jeito. A hora que ela sobe, passa daquele preço que você quando você estava, né? Quando você estabeleceu o stop, e aí você é o psicológico que manda, né? Você falando, agora eu não vou comprar, porque agora já subiu tudo de novo. E o negócio continua subindo, a gente só compra de novo depois que já subiu muito, quando a gente fala, pô, essa empresa não devia ter saído, vou comprar de novo, vou ver o que vai dar. E aí você perde os 15% que você perdeu lá no início e depois perde toda a subida ainda, né? E aí eu desisti, realmente falei que para mim não fazia mais sentido isso. Eu queria só Mas você me deu uma terminar. boa Na ideia. verdade, é macro, né? Eu nunca tinha Oi? pensado, mas você me deu uma ótima ideia agora. Ao invés de stop loss, você tem que fazer o tipo o stop compra. Você fala assim, cara, ó, eu vou tirar meu psicológico da Isso. jogada. Essa empresa é boa, eu gosto, eu entendo e tudo mais. Eu acho que ela é lucrativa a longo prazo. É tipo a Microsoft pro Bill Gates. Você fala, toda vez que essa empresa cair 15%, que nem você tinha o stop, caiu 15%, eu vou comprar Eu mais. compro. Automático. Tipo, não quero saber, automático. Vai lá e compra. Porque caiu 15%, eu vou falar, não, agora piorou a crise, o Bolsonaro está brigando com o Maia e os Estados Unidos está brigando com a China, o mundo mudou, agora é crise, agora não, agora é a pior hora para comprar. E o robozinho vai lá e compra automático. E, tipo, eu tinha que inventar um stop desse, entendeu? Falar, cara, automaticamente, se as suas ações caírem 15%, você vai comprar mais. Tipo, independente do que você fizer, Você vai comprar mais e beleza. deixa a ordem na pedra lá, né? Deixa o preço lá embaixo, chegou lá, É, vai tipo bater, isso. vai comprar. O que é um Esse pouco tipo de racional, stop faria sentido. que é um pouco racional com venda de puts, né? Você vende, recebe aquele dinheiro e está disposto a comprar. Bom, se cair lá para 10% abaixo, se chegar nesse preço, para mim faz sentido comprar. Você ganha o dinheiro da put na venda e ainda compra mais barato. Isso Eu faz queria só fazer sentido. a última. Chama venda coberta de puts. O Warren Buffett faz isso também. Uhum. E aí você compra um preço muito mais barato, né, que você estava disposto a pagar. A última perguntinha aqui que já tinha passado, com uma ideia, um colega até de comarca aqui, ele fala sobre a vacina. Se vocês acham que nesse período todo, assim, muito fluxo de dinheiro foi para as ações de tecnologia, né? E se de repente a descoberta da vacina e a volta do movimento, enfim, da economia para todos os setores, acham que pode prejudicar o preço das ações de tecnologia ou não? Isso veio de fato para ficar e não é a criação da vacina ou o fim da pandemia que vai modificar isso? Quer responder, Bruce, ou quer que eu responda? Eu posso responder. Assim, tem uma pergunta sobre IRB ali, né? As pessoas gostam muito do que está na crista da onda, né? Do que as pessoas estão falando, mas normalmente o que as pessoas estão falando é o que está caro, né? O que já está bem precificado. O pessoal já foi atrás, já tem muito analista olhando, já tem demanda, entendeu? Então você tem que ir na empresa que ninguém conhece, naquela que ninguém está olhando, naquela que é mais barata, naquela que tá subavaliada. Então, por definição, se apareceu na capa do jornal, não é uma boa posição, não é
não é uma boa coisa a se procurar. Tem que procurar aquela ação que ninguém quer, que nenhum analista cobre, que está largada, que ninguém, tipo, que o pessoal olha feio, entendeu? Esse tipo de ação é o tipo de ação que você vai pagar efetivamente barato, né? É aí que você vai encontrar enormes oportunidades de ganhar dinheiro. Assim, faz sentido que as empresas de tecnologia tenham subido, até pelo que aconteceu com a pandemia, né? Todo mundo foi para casa, então a demanda pelos serviços delas ficou maior, enquanto a demanda, por exemplo, por varejo físico caiu bastante. Se vale a pena ou não comprar essas empresas, precisaria fazer uma análise muito mais profunda sobre cada uma das empresas para ver como eles efetivamente ganham dinheiro e tipo como que essa dinâmica de resultados está acontecendo agora, que é o que a gente faz com as empresas no Brasil. Mas eu diria que tem muita empresa no Brasil que tipo, tem uma dinâmica de resultados muito melhor que as tech lá de fora e está negociando num preço muito mais baixo, então valeria muito mais a pena. Que não são as empresas que são mais comentadas nas redes sociais ou nos jornais e revistas. Normalmente são as empresas menos comentadas nesses lugares, né, que são as maiores oportunidades. Então, assim, como regra, eu deixaria de fora todos os grandes temas, né, digamos assim, no mundo. Tá no mute, Paulo. Marília, quer completar alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu acho que a pergunta também tinha falado assim, acha que outras ações, né, meio que esquecidas podem entrar no lugar dessas? Acho que sim. Acho que se sair a vacina, aumenta a confiança de que as pessoas vão sair de casa e, portanto, ações, por exemplo, de varejo físico que estavam largadas podem voltar rápido, ações de mobilidade podem voltar rápido e tudo isso. Mas a análise que a gente faz é muito mais profunda que isso, né? Então, tipo assim, o varejo vai ganhar, vamos comprar varejo. Cara, não, vamos olhar a empresa específica de varejo. Então, a gente pega uma empresa de varejo, vamos olhar para essa empresa. O que ela faz? Por exemplo, uma padaria. O que essa padaria faz? Como que ela ganha dinheiro? Por que ela ganha mais dinheiro que as outras padarias? Ou não ganha mais dinheiro que as outras padarias? Se não ganha, vamos olhar as outras padarias que ganham mais dinheiro que ela. E tentar entender especificamente o que aquela empresa faz. E nunca, tipo assim, no mundo agora as pessoas vão ficar mais velhas e vão precisar mais de hospitais, vamos comprar hospital. Tipo assim, isso é um tipo de chutômetro, porque você não sabe se aquele hospital que você está comprando é bom, é ruim, se ele vai se beneficiar ou se ele não vai se beneficiar do envelhecimento da população, de uma maior utilização de hospitais, por exemplo. Então, a análise que a gente faz é muito mais específica, é muito mais olhando de perto, profundamente, cada empresa e entendendo o que aquela empresa tem de específico que está dando certo ou que pode dar ainda mais certo no futuro próximo. Joia, eu agradeço, Marília e Bruce, nosso tempo estourou um pouquinho, mas assim, isso já considerando os 30 minutos que vocês tinham concedido a mais para a gente, foi um grande prazer, eu adorei essa live com vocês, a oportunidade de estar com vocês de novo, e eu digo de novo porque eu já estive em contato com vocês nos cafés da manhã da Empirics, quando vocês estavam lá ainda. E assim, agradeço realmente vocês disponibilizarem esse tempo para a gente. Para quem não conhece a Nord, entre até o Antônio César Coelho colocou o link aqui no bate-papo, quem quiser entrar lá, mas é nordresearch.com.br. Para conhecer a empresa, conhecer os relatórios, né, ver se interessam. Aos que eu tenho alguns colegas aqui, o Luiz e o Mário, não consegui fazer as perguntas deles por falta de tempo. Enfim, o que deu para a gente fazer, a gente fez. Eu, em nome da AMB, Associação Magistrados Brasileiros, agradeço Marília, agradeço Bruce. Estamos também à disposição naquilo que a gente puder fazer por vocês e, eventualmente, continuar as conversas aí, se tiverem interesse de, eventualmente, fazer algum ajuste, algum acerto com a gente, uma parceria. Tá? Nós estamos, sempre estaremos em contato, meu número está lá, Marília tem, é só entrar em contato. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Adorei as perguntas. Adorei estar aqui com vocês hoje e espero que a gente possa se reunir novamente.
Obrigadão, Paulo. Foi ótimo. Obrigado pelas perguntas aí, pessoal. Foi bem legal. E estamos à disposição. Estamos aí em redes sociais, inclusive na Nord. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. O Bruce respondeu aqui algumas perguntas no chat mesmo. Obrigado, Bruce. Obrigado. Então, gente, boa noite para todo mundo. Um grande abraço. Marília e Bruce, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para vocês. Bom trabalho sempre. Valeu, abração.